Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal quem não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações, né? Que assim o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e enviará para mais pessoas. E, consequentemente, você estará ajudando o nosso canal, né, e o reino de Cristo também. Amém? Vamos para a palavra, né, na qual é a mais importante e a palavra que Deus me deu, né, nesta manhã foi muito forte. Então, espero que vocês meditem, né, abra sua Bíblia junto comigo e acompanhe, medite na palavra e guarde na tábua do seu coração também. Amém? No livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1 em diante, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colherão uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e conheceram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Irei deixar mais um versículo aqui no livro de João, capítulo 1, versículo 42, que diz assim: E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, pessoal, a mensagem que Deus me deu é sobre chamado. E o chamado de Pedro e dos seus do restante dos discípulos, né? Vejam como é muito especial. Mas vamos nos atentar para a de Pedro neste momento, que foi um dos primeiros, né? Então, ele teve misericórdia, né? No início da sua vida, como no meio e no final.
o Senhor conhecia ele, que ele era muito impulsivo. Ele falava as coisas sem pensar, muitas das vezes, né? Mas ele era daquelas pessoas que são curiosas e quer saber de tudo, entender tudo. E muitas das vezes isso, querendo ou não, os fazia Pedro, né, errar, se frustrar, né, levar uma repreensão, algo do tipo. Então, Pedro estava no barco, né, e estavam voltando, né, do mar, lavando as redes para irem para casa. Então, Jesus chegou porque estavam apertando, né? Ele queria ensinar um pouco mais distante das pessoas. Então ele pediu logo no barco de Simão Pedro, né, e seu irmão André, para ele afastar um pouquinho da beirada e dali pregar a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus. Então, veja que privilégio ele entrar no seu barco, primeiramente. E dali ele dá um conselho para a tua vida. O que você tanto fazia, né? Você vai ver que logo depois da sua chamada não faz tanto sentido. O conselho que ele te deu para só tu cair a ficha definitivamente, né? Por desencargo de consciência, que era daqueles ali que eles já estavam conhecendo quem era Jesus, né? O enviado de Deus. Então ele pegou e deu um conselho para ele ir mais a fundo no mar e lançar a rede do lado oposto, né? Então eles fizeram isso e o barco ia a pique, estava quase afundando. Foi tanta fartura, as redes querendo se romper, pessoal. Foi tanta fartura, tanto peixe que encheu os dois barcos que estavam quase indo a pique, naufragando, né? Então veja como é os milagres do Senhor, né? Para abrir nossos olhos, né? Tirar as escamas dos nossos olhos. Ele fazia isso praticando milagres, né? Porque o desejo dele é que a gente reconhecesse quem ele era, né? Não precisava nem falar muita coisa, pessoal. Os milagres que Jesus fazia já dava para perceber quem era ele, né? E muitas das pessoas só queriam seguir por causa dos milagres e não pela pessoa de quem ele era. Então, Jesus, ele precisou buscar mais os discípulos, né? Fazer o chamado dos discípulos, daqueles que ele iria ensinar, preparar aqueles homens para depois, quando ele se entregasse, né, na cruz, para morrer sobre a cruz, aqueles dessem continuidade, levasse o ID, né, a sua palavra adiante. Então, pessoal, veja como o Senhor é maravilhoso, né? Então ele foi e disse, quando eles estavam levando os barcos para próximo à areia, né? Aquele pessoal que ele estava ensinando logo no início da história, eles continuaram lá na praia, né? Na areia. Então, quando eles voltaram, terminou que a carga, os dois barcos, né? Eles não quis nem dividir nem nada, porque Jesus chamou ele, não serás mais pescador de homens, e assim de outro modo pescadores de homens, né? Não serás de pescadores de peixe, mas de homens. Então não temas. E chamou, e eles deixaram tudo para trás
para seguir Jesus. E é basicamente isso que o Senhor quer de nós, que a gente deixe as coisas antigas para trás, né? Os nossos planos, os nossos desejos, deixe tudo para trás e sigam, porque Ele providenciará tudo para nós. Então, creia que o Senhor é fiel, pessoal. Não esperem Ele só chegar em sua vida por um milagre, né? Mas siga enquanto há tempo, para que você venha desfrutar da sua presença. Então, eles não quiseram pensar duas vezes, né? Largou tudo, deixou tudo para lá, né? E as pessoas que estavam aprendendo, ficou os peixes para todas elas e os pescadores dos outros barcos, né? Do outro barco. Então, eles não fizeram questão de nada, porque ali já foi um milagre muito grande. Pedro sempre foi pescador, mas nunca tinha feito algo daquele tipo. Nunca tinha feito uma pescaria daquelas, das grandes, das milagrosas. Então, só através de Jesus. Então, só aquilo abriu a visão dele, né? E ele não quis retroceder, não quis voltar atrás. Se a pessoa que já me deu tudo em um dia, o que eu tentei buscar em vários anos, eu vou fazer o que mais? Tentando aqui sozinho, pelas minhas próprias forças. Eu vou atrás desse homem que fez esse milagre e encheu os 2 barcos aqui de peixes, né? Então, Ele tem muito mais para me dar. E é isso mesmo que o Senhor tem para cada um de nós, pessoal. E no livro de João, que eu li para vocês no capítulo 1, versículo 42, que diz que já sabia quem Ele era, né? E disse que Ele não iria se chamar mais de Simão, e sim de Pedro. Ele sabia que a parentela dele, sabia o irmão, sabia o nome de todo mundo. E da mesma forma que ele era bom pescador, e o Senhor ia capacitar ele para ser um bom discípulo, né? Para levar o ídolo, a palavra do Senhor Jesus, continuar essa missão. Ele era muito impossível, perguntava, queria saber de tudo para aprender mesmo. Por mais que muitas das vezes eles não sabiam, não compreendiam as falas de Jesus, o que Jesus queria se comunicar para ele, informar. Eles ficavam pensando, o que é que esse cara tá falando, velho? Porque Jesus dizia que ia se entregar, ia morrer, isso, aquilo, outro, mas de uma forma totalmente diferente. Depois que ele foi falando mais de uma forma aberta, né? Para que todos aqueles não tivessem dúvidas e continuassem da forma que ele o ensinou, todos, né? Os discípulos, a levar a palavra dele. E esse é o desejo do Senhor, nosso Deus, de que a gente aprenda e venha ensinar o nosso próximo, levar a palavra dele a toda criatura, né? Então não perca tempo, não espere pelo milagre, porque depois que você estiver no caminho do Senhor e Ele aparecer, aí você vai contemplar um milagre em sua vida. Mas não é necessário a gente esperar um milagre para entrar no reino de Cristo, se render, perdoar, pedir perdão pelos nossos pecados, né, pessoal? Faça isso hoje, faça enquanto há tempo, a vida, porque o amanhã só pertence a Deus. A vida da gente é um sopro, é tipo uma neblina. A gente não sabe o dia que vai morrer e que vai, há quantos tempos, quantos anos, quantos dias, quantos meses estaremos vivos, pessoal. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Aquele que está adiante de você pode fazer muito mais do que você pensa que pode, né? O Senhor é maravilhoso, Ele é o Deus do bem,
Jesus é maravilhoso, Ele só quer nos dar algo grande, maravilhoso, mas que seja para o bem também, sabe? Para que a gente não venha sair da sua presença e continue adorando, mesmo no tempo ruim, no tempo difícil, da escassez, na mesma forma no tempo da bonança, da fartura. É esse Deus que quer Ele conosco, Ele quer ser íntimo de nós e que a gente se esforce para estar também em sua presença todos os dias, né? E assim Ele nos firmará sobre a rocha, que é Jesus Cristo. E é maravilhoso servir essa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É eles que conduzem a nossa vida e que faz a gente, cada vez que buscamos, né, querer sempre mais, sentir a sua presença, seu amor, né, e sua proteção, que é o mais importante, a salvação, né, também, para que a gente venha desfrutar de tudo que Ele tem nos prometido, né, na Nova Jerusalém, na eternidade, junto com o nosso Pai. Então agradeço a todos pela minha rica oportunidade, obrigado por todos que assistiram esse vídeo, envie para o seu próximo no grupo do WhatsApp, Facebook, e a quantidade é o Senhor que vai abrandar no seu coração, né? Que esse vídeo chegue o mais longe possível para que alcance vida e liberte também muitos do cativeiro que o inimigo fica pondo, né? Colocando as pessoas em situações para que elas não venham conhecer o caminho da verdade, que é Jesus Cristo. E se você conhecer a verdade vos libertará, pessoal. É assim. Então, fiquem na paz do Senhor, tenham um dia maravilhoso na presença de Deus, né? E até amanhã. Tchau, tchau. Fiquem na paz. Jesus te ama e eu também. Tchau.